Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso 10º dia do nosso desafio A Mesa da Sabedoria. Hoje, dia 10 de dezembro, nós estamos meditando sobre Provérbios capítulo 10. E o título da nossa aula de hoje vai ser sobre a vida do justo e a ruína do ímpio. A gente vai ver uma comparação que Deus nos ajuda a fazer sobre o justo e o ímpio. Essa comparação vai estar dentro de todo o capítulo 10 e nós vamos meditar nisso juntas hoje. Seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo comigo. É um prazer ter você aqui, tá bom? Fala pra mim, por favor, se você está conseguindo me ver e me ouvir bem e vamos juntas mergulhar, tá? No conhecimento do Senhor através da palavra de Deus. Então pega aí a sua Bíblia já comigo, tá? Primeiro me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? E aí, me fala também se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E hoje nós vamos meditar em Provérbios capítulo 10. Já tô aqui com a minha Bíblia abertinha, ó. A Angélica já colocou aqui pra mim o texto de hoje. Deixa eu colocar aqui, tá bom? Então fala pra mim se você é novata ou veterana. Ó, sim, acredito que vocês estão dizendo que tá tudo ok, né? Helena, bom dia. Fabiola, Pastora Rô. Gente, o som tá normal aí pra vocês? Fala aí pra mim, tá? Se tiver normal, por favor, alguém digita. Eu acho que foi a Pastora Rô que colocou que tava sem som. Digita pra ela sair e voltar pra o som melhorar. Me fala aí se tá tudo certinho primeiro com o som. Se tá tudo ok, tá bom? Tudo certo, beleza. Então, ó, me ajuda digitando que a pessoa não vai ouvir, tá? Alguém digita pra mim, por favor, que se alguém estiver sem som, pra sair e voltar, tá bom? Então, ó, Michele, seja bem-vinda. Cris, bom dia. Neuda, Carla, Tati, bom dia. Beatriz, Silvana, Angelina, Tati, Dalva. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? E eu quero me apresentar pra você que tá aqui pela primeira vez, certo? Sim, Fabi, você é mais do que veterana, viu? Aluna de várias mentorias, tá sempre aqui com a gente ao vivo, tá? Então, deixa eu me apresentar pra você que tá aqui pela primeira vez. Meu nome é Priscila, sou casada com o Tércio. Nós somos pais do Dani e do Azaf. Inclusive, ontem a gente teve a participação especial do Dani aqui na live. Quem tava aqui ontem que viu o Dani? Dani, ele tá... Os meninos estão de férias, né? Mas o Dani, ele é muito do dia. Então, cedinho de manhã, às vezes 6 horas da manhã, ele já tá super acordado. E aí ontem ele deu um oi para as meninas aqui da live. Tem o Azaf de 11 e o Dani de 2 anos. E eu e Tessa, além de, né, temos aqui o cuidado da nossa casa, nós somos pastores na comunidade cristã Vida Abundante. Ó, vários de vocês estavam aqui, viram o Dani ontem. Glória a Deus. É uma bênção, gente. Bem tranquilo. E aí, além do nosso trabalho com a igreja, né, do nosso ministério, eu desenvolvo aqui, tá, nas minhas redes sociais, um trabalho para ajudar você a estudar a Bíblia, a entender, sabe? A começar a ler a Bíblia todos os dias, tá? A mergulhar na palavra de Deus e também para você conseguir aplicar a palavra na sua vida. Então, o meu intuito aqui com você é ajudar você a construir um relacionamento mais profundo com Deus. Como que a gente constrói essa profundidade, Pri? Como que eu me torno alguém mais íntima de Deus? Como que eu passo a ter uma vida espiritual saudável? Me torno uma mulher frutífera? Pela palavra e pela oração. E foi baseada nesse princípio de que Deus, ele é a fonte de tudo, ele é o começo de tudo, né? O princípio, né, da sabedoria é o Senhor, o conhecimento de Deus, que a gente começou o nosso desafio à mesa da sabedoria. Esse é um desafio que está sendo gratuito, tá? Mas que, na verdade, ele faz parte dos conteúdos das minhas alunas da mentoria 365. Elas vão passar um ano todo comigo, né? Tem algumas que já estão aqui, estão passando um ano comigo, na verdade, um pouco mais, 1 ano e 2 meses, tá? Juntas mergulhando na palavra de Deus. Enquanto eu estudava Provérbios, Deus me falou para servir aquilo que ele estava compartilhando comigo. Ó, se você for ver, aqui a minha Bíblia é cheia de anotações, cheia dos estudos que eu vou fazendo, das coisas que Deus vai falando, eu vou anotando tudo para não esquecer, né? E aí, Deus me falou para compartilhar, sabe? Para abençoar mais mulheres. Então, nós decidimos
fazer esse desafio aqui aberto. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo pela primeira vez no desafio A Mesa da Sabedoria. Pri, como que funciona o nosso desafio? Certo? Nós estamos fazendo 21 dias de jejum e oração. Nós estamos lendo um capítulo de Provérbios por dia. Então, hoje é 10 de dezembro, nós lemos Provérbios 10. Amanhã, dia 11, Provérbios 11 e assim até o dia 21. Pri, eu tô chegando agora. Eu ainda posso fazer o jejum? Sim, claro. É melhor você fazer 7, 10, 14, 13 dias de jejum do que não fazer nenhum. Então, já começa a partir de agora, não tem problema, tá? Você pode participar sim ainda do nosso desafio à mesa da sabedoria. Para você se inscrever, né, para você estar no nosso grupo de alunas, receber os avisos, o link dos replays que ficam disponíveis por 24 horas e também os resumos em PDF de cada aula que nós estamos fazendo, é só você clicar no link que está lá na minha bio e fazer a sua inscrição. Pri, as lives, como que funciona? De segunda a sexta-feira, sempre às 7h30 da manhã. Coloca aí um despertador, né, 7h25, para você já estar postos, com tudo organizado, certo? E hoje nós estamos entrando numa nova sessão de provérbios, uma nova etapa. E aí, confirma para mim se você já tá com tudo organizado. Você já tá aí com a sua Bíblia, com o seu caderninho, talvez aí com a sua caneca de chá ou de água. Faz para mim também o seguinte, compartilha essa live com seus amigos. Aqui embaixo tem 3 pontinhos, tá? Quem tá no Instagram, você vai clicar nesses 3 pontinhos, vai aparecer um avião e você vai enviar para suas amigas, certo? Se você tá assistindo o replay pelo YouTube, você também pode compartilhar esse link enquanto ele está no ar. Ele fica disponível por 24 horas, então encaminha logo para suas amigas para elas poderem ver também, tá bom? Então, hoje, Provérbios capítulo 10, tá? Como eu falei, é uma nova sessão. Essa sessão ela vai trazer pra gente uma coleção de contrastes fortes, diretos e profundos entre o justo e o ímpio. Vocês vão perceber que o autor ele vai estar sempre falando o justo assim, o ímpio assim. Ó, aqui na minha Bíblia eu vou tentar mostrar pra vocês, não sei se vai ser possível ver. Aqui, ó, tá o capítulo 10, certo? E eu fui usando o verde pra falar do justo e o laranja quando era o ímpio. Então você vê pela minha Bíblia que tá sempre um contraste. Um laranja e um verde, um laranja e um verde. Por quê? Esses próximos capítulos, eles vão trazer muito esse contraste entre o justo e o ímpio, certo? Pri, como que você marca a sua Bíblia? Por que você faz tudo isso? Tem um rios aqui, né, que eu já coloquei esses dias explicando as cores que eu uso. E também, lá dentro eu tenho um curso que é o Mapa da Fonte, onde eu ensino o passo a passo detalhadamente por que eu grifo, como eu grifo e para que serve esse grifar. Não é só grifar por grifar, é através dessa parte de grifar que eu consigo chegar no estudo que eu estou entregando aqui para vocês, certo? Então, a gente tem 2 caminhos que a gente vai ver aqui hoje. Tanto que o tema da nossa aula de hoje é a vida do justo e a ruína do ímpio. Deus, ele está colocando diante de mim, de você, a oportunidade de escolher qual é o caminho que nós vamos seguir. Você quer seguir pela rota do justo, aquele que é abençoado, que é guardado por Deus, aquele que anda num caminho seguro, ou você escolhe seguir a rota do ímpio? Ai não, Pri, claro que eu vou escolher a rota do justo. Só que mais do que falar, a gente vai ver aqui no capítulo 10, é que nós precisamos viver. Provérbios 10 vai mostrar pra gente que o justo, ele constrói raízes profundas em Deus, enquanto o ímpio vai construir castelos de areia. Então tenha muito cuidado sobre como você tem construído a sua vida. Eu, Pri, já fui uma mulher tola, que no lugar de construir raízes profundas em Deus, eu coloquei a minha confiança, eu construí a minha vida em cima de areia. Como assim, Pri? Todas as vezes que você coloca outras coisas no lugar de Deus, então eu, Pri, já coloquei o trabalho, a minha posição, o meu cargo, em alguns momentos fui tentada a colocar a vida ministerial, os compromissos ministeriais no lugar de Deus. Ai, Pri, mas o meu serviço para Deus não é a mesma coisa que o meu relacionamento com Deus? Não, são coisas diferentes. Então, todas as vezes que nós colocamos outras coisas, outras prioridades, outras pessoas no lugar que deveria ser de Deus, nós estamos seguindo o caminho do tolo, construindo a nossa casa sobre a areia. Então, a gente vai perceber
que essas escolhas entre ser justo e em viver uma vida ímpia, uma vida tola, não tem a ver com questões externas, não é sobre o ambiente, sobre o que as pessoas fazem, mas é sobre o nosso caráter, sobre as nossas palavras e sobre quem governa o nosso coração. Quem está sentado aí no trono do seu coração, certo? Então, a segunda parte do livro de Provérbios, ele vai conter os ditados de Salomão e vai estar sempre fazendo contraste. O caminho do justo, o que significa ser uma mulher justa? Significa que você é alguém que anda com Deus, que tem intimidade. Não significa que você é perfeita, que você nunca peca, que você é uma mulher, né, que não tem defeitos, que é linda, perfeita, que nada de errado acontece, não. Ser uma mulher justa significa que você é alguém que caminha com Deus. Apesar das suas falhas, apesar da sua fraqueza, apesar das suas dificuldades, você está ali caminhando com o Senhor. Pri, o que significa a vida do ímpio? É viver sem o temor do Senhor. E a gente já aprendeu lá no nosso primeiro encontro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O ímpio é aquela pessoa que não quer conhecer a Deus, sabe? Que não quer ouvir a palavra de Deus, que não quer seguir os princípios de Deus. Então eu tenho pra mim, Pri, né, que você não acordaria cedo, não estaria aqui nessa live deixando de fazer outras coisas, né, deixando de fazer outros compromissos, outros afazeres aí na sua vida, se você não quisesse buscar mais de Deus. Então eu subtendo que você já é uma mulher que deseja, né, que quer buscar mais de Deus, que deseja desenvolver uma vida justa. Então, aqui a gente vai ter temas nesse capítulo como integridade versus desonestidade, diligência versus preguiça, o temor do Senhor versus o orgulho, palavras que trazem vida e palavras que geram destruição. A gente vai ver sobre bênção e sobre vergonha, né? Você pode ser uma mulher que é abençoada e uma mulher que é envergonhada, não porque Deus é um Deus que pune, mas porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Cada um vai ter que colher daquilo que planta. Talvez hoje, se você esteja colhendo momentos difíceis aí na sua vida, você precisa parar e avaliar qual foi a semente que eu plantei lá no meu passado. E vai fazer um contraste também sobre alguém que tem raízes profundas e alguém que tem uma vida instável. Esse capítulo, ele vai falar muito de coisas práticas. Então, o que ele está mostrando e ensinando aqui pra gente de uma forma geral? O nosso estilo de vida mostra quem é o Senhor da nossa vida. O estilo de vida que você tem revela quem é o Senhor da sua vida. Não adianta você ser uma pessoa que diz: Senhor, Senhor, eu te amo, eu te busco. Você ser uma mulher que passa o dia cantando, se as suas ações levam para um caminho oposto. Não adianta você ter um conhecimento profundo da Bíblia. Eu já fui essa pessoa. Sabia muito sobre a Bíblia, entendia, já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas as minhas atitudes não eram condizentes com o que eu carregava dentro da minha cabeça. Ou seja, eu sabia o que era certo fazer, eu entendia a palavra, mas eu não aplicava. Então, o que a sua vida, o que o seu caminho tem revelado hoje sobre quem é o Senhor da sua vida? Vou fazer uma pergunta mais específica. Quando você olha para a sua rotina, o dia que você viveu ontem, quem é o Senhor da sua vida? Sabe, quais são as coisas que vêm em primeiro lugar na nossa rotina? O que nós fazemos primeiro quando a gente acorda? O que nós dedicamos mais tempo, mais força, mais energia? O que nós dedicamos às nossas finanças, né? O fato de ter ou não ter o dinheiro, aonde que nós temos aplicado a nossa vida? Então, se Deus, ele é a nossa prioridade, isso precisa ser refletido na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Vamos pensar mais uma coisa antes da gente ir para o nosso primeiro ponto. Quando os seus filhos, eles olham para você, as pessoas que convivem com você na sua casa, eles conseguem entender e enxergar que Deus é a sua prioridade? Eles veem isso no seu tom de voz, no seu modo de falar, na forma como você trata. Nós somos mulheres gentis, mulheres amorosas, mulheres pacientes, ou nós somos mulheres impacientes, explosivas, descontroladas, iradas, que tudo é motivo para briga, tudo é motivo para guerra, para murmuração, para reclamação. Então nós precisamos entender que não é sobre aquilo que a gente fala que é a prioridade na nossa vida,
mais sobre as nossas atitudes. Vocês estão entendendo? Comenta aí o símbolo do foguinho se você está entendendo. E o primeiro ponto que eu quero ver com você hoje é que o justo, ele vive com integridade e ele é abençoado pelo Senhor. Provérbios capítulo 10, lá no versículo 6, ele vai dizer o seguinte: bênçãos desce sobre a cabeça do justo, mas a boca dos ímpios esconde violência. O que tem descido sobre a sua cabeça? A bênção, o favor de Deus, ou o peso, a sobrecarga, talvez a sensação de eu nunca faço o suficiente, a sensação de eu não estou satisfeita. O que tem descido sobre a sua mente, descer sobre a cabeça, fala daquilo que abençoa, daquilo que escorre. O que tem escorrido sobre a sua mente? Então, as bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça do justo. Isso fala de você estar coberto, de você estar protegida, mas fala também daquilo que ocupa a sua mente, o seu pensamento. Será que nós estamos ocupando a nossa mente, o nosso pensamento com aquilo que Deus já fez, ou cheias de insatisfação por aquilo que nós cobramos a Deus achando que Ele já deveria ter feito na nossa vida? Então, o capítulo ele começa exaltando aquilo que Deus ama. E nesse capítulo de Provérbios 10, a gente vai entender que Deus ele ama integridade. E ser uma mulher íntegra significa você ser inteira. Você ser a mesma pessoa fora e dentro de casa. Então, quantas vezes, nós somos gentis, amorosas, dóceis com as pessoas de fora, na igreja, no trabalho e dentro do nosso lar. O que nós entregamos para as pessoas que nós mais amamos, para aquelas que são as mais importantes, é a nossa pior versão. Quantas vezes nós não somos íntegras nesse sentido? Você é uma pessoa fora de casa e uma pessoa dentro de casa. Você age de uma forma quando as pessoas estão vendo e você age, pensa, fala de outra forma quando você está sozinha. Você já parou para pensar se você é a mesma pessoa fora e dentro? Então, ser uma mulher íntegra é ser a mesma pessoa em todos os ambientes que você transita. Aqui vai falar também que Deus ele ama o trabalho diligente, ou seja, Deus não gosta da preguiça. Ser diligente é fazer o que precisa ser feito na hora certa, com a intenção certa, da melhor maneira possível. Não é ser perfeita, não é fazer sem falhas, o que eu tenho hoje nas minhas mãos? Eu tenho cuidado do meu lar. O que eu posso fazer aqui de melhor? Então, Deus ele ama a integridade, o trabalho diligente, o temor ao Senhor, que não é medo, mas é uma vida de reverência, uma vida alinhada, E aí também vai falar que Deus ama uma vida alinhada à verdade. E nós estamos aqui nesses 21 dias justamente para o Senhor alinhar o nosso coração, passar o prumo, Organizar a nossa vida, aparar as arestas. E Deus ama palavras sábias. Ele vai falar nesse capítulo que o justo, quais são as características, Pri, de uma mulher que ela é justa? E aí eu quero que você avalie, quando eu for falando dessas características, se você vive essas características ou não, tá? Só para você refletir. Então, o justo, ele trabalha com excelência. Trabalhar com excelência é fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para fazer da melhor forma possível. E aí tem um detalhe: é com alegria. Quantas vezes você faz o melhor, você faz de forma impecável, para ninguém poder dizer um A daquilo que você faz, mas você faz de cara feia, murmurando e reclamando? Isso não é trabalhar com excelência. Trabalhar com excelência tem a ver também com a alegria com que nós fazemos aquilo que nos foi proposto. Então, se o que hoje Deus colocou nas suas mãos para trabalhar é lavar uma louça, faça isso com excelência e com alegria. Da melhor forma, da forma mais excelente, entregando aquela louça bem lavada, sem gordura, amém? E entenda, eu não estou aqui falando só de louça, estou falando de tudo na nossa vida. Então, faça bem feito, faça com o seu melhor e faça com alegria. O justo, ele administra bem o que Deus colocou nas suas mãos. E Deus tem me feito pensar muito sobre o que é que Ele tem confiado nas nossas mãos. Sempre que Deus vai fazer milagres, Ele olha para aquilo que nós já temos. Às vezes, eu e você, nós estamos querendo milagres de Deus, mudanças de Deus. Deus,
eu queria muito um milagre na minha vida financeira. Ai, Deus, eu queria muito mudar de casa, eu queria uma casa nova, eu queria um lugar novo. Ei, mas como que eu e você temos cuidado daquilo que já está nas nossas mãos? Como que você tem cuidado das finanças, do dinheiro que Deus já confiou hoje nas suas mãos? Então, nós precisamos entender que a pessoa justa, uma mulher justa, um homem justo, ele administra bem o que Deus colocou nas suas mãos. Então, o seu conhecimento, o seu tempo. Você é uma boa administradora do seu tempo? Ou você é uma mulher que vive atrapalhada, que a sua rotina está toda bagunçada? Tempo, gente, é a coisa mais preciosa que Deus nos dá. O dinheiro, se você perder aqui o dinheiro, se você perder talvez, né, uma nota de 50 reais, de 100 reais, você pode trabalhar e recuperar esse dinheiro. Você pode procurar e achar. O tempo perdido, o tempo desperdiçado com aquilo que não é comida, com aquilo que não edifica a sua vida, com aquilo que não faz você fazer um trabalho excelente, esse tempo ele não volta. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós vamos precisar prestar contas com ele de tudo aquilo que ele nos deu e como que nós vamos devolver. Uma dessas coisas que nós vamos prestar contas é como nós temos gastado o nosso tempo. E se nós gastamos, se é errado você gastar o dinheiro negligentemente, com algo que você pode recuperar, imagina como é que é para Deus vendo você gastar o seu tempo negligentemente. Então, o justo, ele administra bem o que Deus colocou nas suas mãos, ele teme ao Senhor nas suas decisões, ele não decide de qualquer forma, ele para e pergunta ao Senhor. A mulher justa, o homem justo, ele pratica o bem. Não é só sobre saber fazer o certo, é sobre viver isso. O justo, ele vive com consistência. O que é que isso significa, Pri? Não adianta você tentar ser uma mulher justa e você fazer o bem um dia sim, 8 dias não. Ah, eu vou ser gentil hoje, paciente hoje, amanhã eu vou ser uma louca, né? Vou explodir com todo mundo. A pessoa justa, ela vive consistentemente. É melhor você fazer 1% todos os dias, repetidamente, tá? Do que você fazer pontualmente. Aí eu vou ler 6 capítulos, 10 capítulos da Bíblia hoje. Amanhã eu não leio nada. Aí eu vou passar 3, 4 horas de oração hoje. Amanhã eu não consigo orar 5 minutos. Entende? A vida de uma pessoa justa, ela não é uma vida cheia de oscilações, de muitos altos e baixos. É uma vida trabalhada pela disciplina e pela consistência. Quem aqui precisa, além de mim, da ajuda e do favor de Deus para ser uma mulher mais constante e consistente na sua vida? Então, tudo isso, gente, a vida justa, ela não é vivida, ela não é construída simplesmente porque eu vou me esforçar, porque eu vou ser uma mulher disciplinada. Não. Nós só nos tornamos justas porque o Espírito Santo habita em nós. E ele nos ajuda a desenvolver o fruto do Espírito. E aí o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, mansidão, né? Humildade, bondade, benignidade, fidelidade. E aí a parte da fidelidade do domínio próprio fala sobre essa questão da consistência, da constância. Pri, se eu quero manifestar o fruto do Espírito na minha vida, como que eu faço isso? Como que uma árvore boa, ela dá fruto? Primeiro, ela cria raízes, depois ela cresce, floresce e então ela frutifica. Muitas de nós não estamos frutificando porque as nossas raízes em Deus são superficiais. São raízes sem profundidade. Aí você não consegue pegar nutrientes espirituais de Deus para crescer e para frutificar. Então, o justo, ele vive com consistência e ele fala com sabedoria. Lá em Provérbios, também, capítulo 10, versículo 24, ele vai dizer para mim e para você o seguinte. 24. O que o ímpio teme virá sobre ele, mas o desejo dos justos lhe será concedido. Deus, ele concede os desejos de uma pessoa justa. Por quê? Não é porque o justo é uma pessoa perfeita, mas é alguém que decidiu viver uma vida alinhada ao coração de Deus. Você ser uma mulher justa significa você dizer, sabe o que é para Deus? Deus, eu sou fraca, eu sou pecadora, eu não sou boa.
eu sou arrogante, eu tenho problemas com a ira, eu explodo, eu não consigo ser gentil, eu não tenho conseguido ser íntegra, Senhor, eu sou inconsistente, eu sou cheia de defeitos. Mas eu reconheço, eu me arrependo diante de Ti e eu te peço ajuda com o Teu Espírito. Eu decido viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. À medida que você, na mesma proporção que nós vivemos uma vida alinhada com a palavra de Deus, nós vamos manifestando os frutos. Então, o que falta ser alinhado aí na sua vida? O que falta ser alinhado no seu coração? Então, o justo, o coração dele é alinhado ao coração de Deus. Os desejos dele são desejos purificados. Você para de desejar as coisas do mundo, o sucesso do mundo, o reconhecimento do mundo, e você começa a amar aquilo que Deus ama e querer aquilo que Deus também quer. Os seus desejos são purificados, as suas escolhas são moldadas e aí a sua vida passa a ser transformada. A grande diferença entre o justo e o ímpio é que o justo decide aprofundar as suas raízes em Deus. A vida do justo não é rasa, não é superficial. Então, para você desenvolver um coração, para você se tornar uma mulher justa, 21 dias à mesa da sabedoria, eles não são suficientes. Esses 21 dias, eles nos ajudam em muita coisa. Pode nos dar clareza, dar discernimento, direção para o ano que vem, revelação da parte de Deus, mas construir uma vida justa requer mais tempo, requer raízes profundas. Deus está convidando a mim e a você nesses dias para a gente sair do raso, parar de ser aquelas mulheres que ouviram falar sobre Deus, ouviram falar sobre a Bíblia e ser uma mulher que viu Deus, que mergulhou na palavra, que estudou a Bíblia, que tem tempo de oração. Então, a vida de um justo fala de raízes, aonde você está firmando as suas raízes. Algumas mulheres que estão aqui estão firmando as suas raízes na dor, na rejeição, firmando as suas raízes, sabe, no pecado, na culpa, na mágoa, no rancor. Eu já fui uma mulher enraizada no pecado, na culpa e no rancor. Eu passei muitos anos da minha vida sem liberar perdão para as pessoas. E aí, durante esse período, o que acontece? Se as nossas raízes estão no lugar errado, elas adoecem. E se as raízes estão doentes, todas as áreas da nossa vida ficam comprometidas. Como assim, Pri? Os meus relacionamentos eram adoecidos. Eu tinha como se fosse o dedo podre na época que eu era solteira, né? Pra namoro, pra amizade. Nem trabalho, gente. Não tinha assim ai, Pri, é porque uma área da sua vida estava muito boa e o resto todo estava ruim. Não. Tudo estava ruim. Vida financeira, relacionamentos, vida com Deus. Eu buscava muita intimidade com Deus, mas eu não obedecia. Eu tinha tempo de devocional. Eu tinha tempo de oração, inclusive, muito mais tempo livre do que o que eu tenho hoje, né? Porque eu era jovem, não era casada, não tinha filhos. Então, eu tinha mais tempo, mas eu não tinha vida, eu não manifestava frutos. Então, Deus está chamando você hoje para desarraigar, para tirar suas raízes desse lugar de dor, desse lugar de culpa, de falta de perdão e se permitir ser plantada no amor de Deus. A segunda coisa que a gente aprende aqui com o justo e com o ímpio é que o ímpio vive com desonestidade e é dominado pela própria insensatez. Provérbios, capítulo 10, versículo 27, eu quero ler aqui para você. Ele vai dizer: o temor do Senhor prolonga a vida. Quem aí quer ter uma vida longa? Eu quero, né? Então você precisa temer a Deus. Mas a vida dos ímpios será abreviada. Então, a vida dos ímpios, ela é encurtada. Por quê? Ele não teme ao Senhor. E, de novo, não é sobre o que você fala. Não é sobre quantas vezes na semana você vai na igreja. Não é sobre, sabe, se você já leu a Bíblia ou quantos anos você tem de cristã. É se você decide viver uma vida alinhada pela palavra de Deus ou não. Agora eu quero colocar mais um tijolinho aqui no nosso pensamento. Como que você vai viver uma vida alinhada à vontade e à palavra de Deus
se você não para para ler, estudar e meditar a palavra de Deus? Como que você vai viver diariamente, constantemente, a vontade de Deus, se você não sentar todos os dias para ler a Bíblia? Entende? Então, quando eu digo que nós precisamos ser constantes na leitura da Bíblia e da oração, não é simplesmente um ato de disciplina. Não é simplesmente para você colocar um check aí no seu checklist e dizer, olha como eu sou espiritual, eu leio a Bíblia todo dia. Não. É uma questão de vida ou de morte. O temor ao Senhor, viver fazendo a vontade de Deus, mergulhar, conhecer, ter mais sabedoria para as nossas decisões, depende daquilo que nós plantamos na nossa vida todos os dias. Então, o contraste é forte. O ímpio, ele é desonesto, ele é negligente naquilo que ele faz. Você é uma mulher diligente ou negligente? E aí vão ter áreas da nossa vida que nós somos muito diligentes. Então, se você é uma mulher muito responsável, talvez você seja muito diligente no seu trabalho, na limpeza da sua casa. Mas será que você tem sido negligente em outras áreas? Como que você tem cuidado do seu corpo? Você é diligente ou negligente? Como que você tem cuidado do seu casamento, do seu marido, dos seus filhos? Como que é a sua vida espiritual, o seu tempo com Deus? Você é diligente ou você é negligente? O chamado de Deus é que nós sejamos diligentes. Então vamos lá, algumas características do ímpio. Ele é desonesto, e ser desonesto significa falar uma coisa e fazer outra. Ai, Pri, quer dizer que se eu falo e eu não vivo o que eu falo, eu estou sendo desonesta? Sim. Você promete uma coisa e você não faz. Você fala com Deus, e muitas vezes nós somos desonestos, tentamos ser desonestas com Deus, né? Porque não dá para ser desonesto com quem conhece a verdade. Mas a gente diz, ai Deus, esse ano eu vou mudar. Ai Deus, essa vez vai ser diferente. E nós não mudamos, não fazemos diferentes. Então o ímpio, perdão, ele é desonesto. Ele é negligente no que faz. Ele é preguiçoso e infiel no pouco. E aí a gente já estudou sobre isso lá em Provérbios 6. Mas eu quero lembrar para você que preguiça é pecado. Procrastinação, adiar, deixar para depois aquilo que precisa ser feito é pecado. Por quê? Eu recebo 24 horas de Deus. Todos nós recebemos o mesmo tempo, né? As mesmas 24 horas. E quando eu procrastino, eu estou sendo negligente, sabe? Desprezando o tempo que Deus me deu. Ah, depois eu faço. Eu tenho todo o tempo do mundo. E aí eu faço do meu jeito, vivo do meu jeito e vou me arrastando. Então, nós precisamos entender. O ímpio, ele é preguiçoso e infiel no pouco. Ele é arrogante e cheio de si. Nós não podemos ser esse tipo de mulher. Eu, Pri, gente, já fui a maioria dessas características que eu tô falando aqui pra você. Ser desonesta, falar uma coisa e viver outra, era comigo mesmo, né? Uma coisa era o que eu pregava, o que eu falava, e outra coisa completamente diferente era o que eu vivia. Negligência era o meu sobrenome. Inclusive, eu tive situações que eu fui publicamente envergonhada, não porque Deus era mau, não simplesmente por, ai, Pri, mas as pessoas falaram de você pelas costas, elas ficavam cochichando. Mas isso aconteceu porque eu fui negligente. Então, né, ser negligente, ser preguiçosa, já fui também, e luto até hoje para não ser procrastinadora. O ímpio, ele é muito arrogante, muito cheio de si. Eu, Pri, já tive muitos problemas com orgulho. Hoje, Pri, como é que você tá? Eu sou como se fosse um alcoólatra em recuperação, né? Tantos dias limpa. Então, só por hoje eu estou limpa e só por hoje eu já venci o pecado do orgulho. E o orgulho, ele impede você de ser corrigida, de receber sabedoria, de receber ajuda de outras pessoas. Por quê? Você se basta. Você sabe tudo, você é a melhor, você é a perfeitona. E isso faz de você uma mulher cansada, sobrecarregada, que ninguém quer ficar por perto. Pri, como é que você sabe de tudo isso? Parece que você está aqui do meu lado. É porque eu já fui essa pessoa, orgulhosa e arrogante. O ímpio também, esse aqui, acho que 99% aqui vai se identificar. O ímpio, ele fala demais e fala sem sabedoria. Gente, quem nunca aqui, né? Quem já... Coloca aqui eu, se você já falou mais do que o que devia. Coloca aí eu já, eu, Pri, já. Mais do que devia e sem sabedoria. Falar aquilo que não deve. Falar aquilo que, apesar de ser correto, está no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, no tom de voz errado.
Então, você já foi essa pessoa, sabe? Falar demais, falar sem sabedoria. E aí, você se torna uma pessoa que é ferida pelas suas próprias palavras. Entenda. Quando a gente olha assim, e o ímpio? Não, o ímpio é o pecador. É aquela mulher que está lá mergulhada no pecado, na prostituição, que não conhece Jesus. Só que quando a gente para olhar as características do ímpio, muitas vezes nós temos todas essas características na nossa vida. E nós precisamos alinhar a nossa vida à verdade de Deus. Hoje Deus trouxe você aqui e nós estamos falando do justo e do ímpio. Não é para você pensar naquela pessoa que você conhece e que você considera uma pessoa ímpia, uma mulher ou um homem ímpio. É para você olhar para dentro do seu coração, para nós analisarmos a nossa vida e perceber se nós temos tido mais características do justo ou do ímpio. Se a minha vida, ela manifesta mais a justiça de Deus ou o pecado do inferno. Então, Deus está chamando a gente para um tempo de conferir. O final do ano, né, é uma hora que não só a gente planeja o que a gente quer viver no próximo ano, mas muitas vezes o nosso planejamento não funciona, sabe por quê? Porque nós não sentamos e não conferimos como nós temos vivido. Hoje Deus está chamando a mim e a você para um tempo de alinhamento. Então o ímpio, ele constrói a sua vida em palácios de areia, bonito por fora, mas que o vento bate e é destruído. E eu, Pri, já fui essa pessoa que construiu cuidadosamente, milimetricamente, um castelo, tá? De areia. E na hora que a tempestade veio, desmoronou. O meu trabalho não segurou a casa, sabe? A minha posição social, o salário bom que eu ganhava na época, o meu cargo, o meu tempo de crente, as vezes que eu tinha lido a Bíblia, sabe? Nada disso sustentou aquele castelo de areia que eu construí de desmoronar. Pri, o que é que sustenta a minha vida? Raízes profundas em Deus. Construir uma casa na rocha e não na areia. E sabe por que eu, Pri, Deus teve misericórdia e me livrou de mergulhar numa depressão, em crise de ansiedade, em desistir de tudo, em jogar tudo pra cima e sair correndo, tá? Porque existia um pouquinho da palavra de Deus plantada ainda existia uma raiz. E se não me falha a memória, é no livro de Jó. Pode uma raiz seca, cortada, voltar à vida? Pode um tronco seco voltar a viver? E aí, dentro da poesia é respondido: basta que ele sinta o cheiro das águas e ele vai voltar a viver. Então hoje Deus quer trazer vida de volta para você. Talvez hoje você esteja lá como estava no livro de Jó. A metáfora, um tronco seco, sem vida. Uma pessoa que construiu um castelo de areia. Seja uma vida confiada nos relacionamentos, no seu dinheiro, nos seus diplomas. Mas Deus quer trazer você de volta à vida. Deus quer pegar tudo isso que você com seu esforço construiu, não funcionou. E agora Ele quer ajudar você a construir do jeito certo. Então a vida do ímpio, ela é instável. Ela é baseada em impulsos, em orgulho e em ilusão. Nós precisamos abandonar todo traço de impiedade da nossa vida. Então, o nome dos ímpios apodrecerá. A reputação dele vai ser destruída. Mas o justo, ele é lembrado com honra e o ímpio é lembrado com vergonha. Então, eu quero, abrindo aqui muito o meu coração para você, né? Essa é uma live que fala muito de coisas práticas, mas eu, Pri, já fui uma pessoa que quando as pessoas lembravam era o quê? A barraqueira, a briguenta, a que causa confusão, a desorganizada, a que não cuida bem da casa dela. E eu não tenho problema mais de falar isso porque eu entendi que eu não sou essa pessoa. Foram estações que eu passei, estações cheias de dores, cheias de dodói, e que eu usava as minhas feridas, as minhas dores, como uma capa, né, para me esconder, para me eximir da minha responsabilidade. Como assim? Eu não faço tal coisa porque fulaninho me feriu. Eu sou assim porque minha mãe e meu pai fizeram isso assim, assim comigo. Eu não cuido da minha casa porque eu não tenho isso e aquilo outro. Eu não sou uma boa dona de casa. Eu não sou isso, eu não sou aquilo porque eu não tive oportunidade. Ei, pare de se esconder atrás das feridas e das faltas que você tem.
nós precisamos sair dessa vida de impiedade. Muitas vezes nós estamos andando debaixo de vergonha, não é simplesmente porque as pessoas são más, é porque nós temos vivido uma vida de impiedade. Mas a esperança aqui é que o justo, ele é lembrado com honra. Como que você quer ser lembrada lá na frente? Você quer que os seus filhos, que a sua descendência, que os seus amigos, que a sua família, quando pensar no seu nome, lembre o que de você? Uma mulher tola, uma mulher sem juízo, uma mulher sem noção ou uma mulher sábia? Ai, eu gosto de conversar com a Maria, eu gosto de conversar com a fulana porque com ela eu tenho paz, com ela eu tenho um bom conselho, ela é uma amiga que vai me dar uma boa instrução. Como que você quer ser lembrada? Então esse capítulo, ele é um alerta amoroso de Deus. Não construa a sua vida na areia movediça. Não seja uma mulher que os lábios falam de Deus, mas o seu coração e as suas atitudes estão longe de Deus. Não troque a construção do seu caráter por atalhos. Uma coisa que eu lembro que eu fazia, nessa época de muita loucura, é que eu não queria me submeter ao processo de Deus. Eu queria fazer do meu jeito, no meu tempo, e eu queria resultados rápidos. Gente, a construção de caráter não tem resultado rápido. Você já viu uma casa ser construída às pressas e funcionar? A construção de uma casa leva meses. E ainda que você tenha estrutura, conhecimento, dinheiro para construir bem essa casa, para contratar uma boa empreiteira, sabe? Ainda que você tenha conhecidos, ainda que você tenha um arquiteto, ainda assim uma obra leva tempo. Começa dos fundamentos, levanta as paredes, coloca o piso, coloca a cobertura, depois vai para os detalhes, para os acabamentos, depois vai para o mobiliário, para os móveis, se for móvel de marcenaria, depois vem a parte da limpeza, da decoração, e só então as pessoas entram na casa. Então muitas vezes nós estamos tentando trocar aquilo que Deus quer construir na gente por atalhos. Pare de aceitar os atalhos do mundo. Não troque a sua diligência por preguiça. É melhor você fazer um pouquinho, fazer bem feito, fazer um pouquinho todos os dias, do que não fazer de jeito nenhum e viver procrastinando. E eu quero que você pare hoje e pense. Existe hoje alguma área da sua vida que você tem percebido desordem, negligência ou arrogância? Hoje é o dia que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo quer sentar à mesa com você e alinhar. Eu, Pri, tenho áreas, vários detalhes na minha vida que ainda precisam ser alinhados, com certeza. Por quê? Porque se tivesse tudo alinhado, tudo perfeito, eu já tinha sido chamada para morar no céu. Então, todas nós temos áreas a tratar, coisas que nós precisamos alinhar. Deus está chamando a mim e a você hoje para uma mesa de conserto, uma mesa de correção, de alinhamento. A mesa da sabedoria não é só uma mesa que você vai sentar para comer doce, sobremesa, não. É uma mesa que a gente senta para comer comida e comida de verdade. E às vezes essa comida, ela vai mudar a nossa vida, alinhar o nosso coração. E a última coisa que eu quero pensar com você hoje é que as suas palavras revelam o seu caráter. E aí essa aqui é desafiadora. Por quê? Não é sobre quem você diz que você é, né? É sobre aquilo, é sobre o que nós falamos. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Provérbios 10, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios esconde violência. A minha boca e a sua boca, ela é um manancial de vida ou uma fonte barrenta de murmuração, reclamação, crítica, fofoca? A gente tem que entender que nós somos cidadãos do céu. E aí, por exemplo, você é brasileiro, você fala que língua? O indiano ou o português? Coloca aí pra mim. Você fala a sua língua da sua terra natal? Talvez, né, tem pessoas que estão aqui que já aprenderam a falar outras línguas, talvez inglês, francês, espanhol. Mas, se você é brasileira, qual é a língua que você aprende? Coloca aí pra mim. A sua língua natural, aquilo que sai fácil de dentro de você, é o português.
E, por exemplo, você sabia que o português é um dos idiomas mais difíceis e mais complicados de aprender? Né? Pessoas que não falam português, elas têm muita dificuldade de falar o português. Então, se você é brasileira, você fala português. Pri, o que é que isso tem a ver com a minha boca? Tudo. A Bíblia diz que eu e você, nós não somos simplesmente brasileiras. A Bíblia fala que nós somos peregrinas e que a nossa cidadania é o céu. Então, se eu sou cidadã do céu, se a minha nação é o céu, é aquilo que é eterno, certo? Por que é que a minha boca não fala o idioma do céu? Como assim, Pri, o idioma do céu? Nós precisamos entender se a nossa boca tem sido usada, né, como uma linguagem do céu ou uma linguagem das trevas. Se a nossa boca, se de dentro de nós sai vida ou se sai morte. A nossa boca revela quem nós somos. O que a sua boca tem revelado ao seu respeito? A pastora Rô colocou aqui, ó. Palavras liberadas, elas são decretos. As nossas palavras são sementes. Então, em primeiro lugar, o que você tem dito acerca de você mesmo? Algumas mulheres talvez se identifiquem com o que eu vou falar aqui. Eu não sou boa, eu nunca vou conseguir, eu sou burra, né? Eu lembro que eu já tive uma aluna que ela repetia, durante muitos anos ela repetiu muitas vezes que ela era burra, que ela não era boa o suficiente por causa de algo que ela ouviu na infância. Então, eu não tenho jeito, eu sou quebrada mesmo, eu nasci para estar nesse lugar de miséria, eu sou mesmo uma miserável, eu sou uma desgraçada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou doente, eu sou ansiosa, sabe? Então, o que é que você tem falado ao seu respeito? As nossas palavras, elas são decretos. Que tipo de decreto você tem liberado sobre a sua própria vida, certo? Então, a sua boca revela quem você é e profetiza também sobre isso. Então, talvez hoje a sua identidade esteja sendo de murmuradora, de fofoqueira, ou como eu, Pri, já fui a barraqueira, aquela que arma confusão aonde vai. O que a nossa boca revela sobre nós? Talvez a sua boca esteja revelando hoje uma mulher insatisfeita, mas Deus quer alinhar o nosso coração, a nossa mente e a nossa boca. Então, aquilo que sai da sua boca revela quem você é. Aquilo que sai da sua boca revela também quem governa o seu coração. Se você é uma mulher que só fala, né, das coisas do mundo, se você é uma mulher que só fala de pessoas, e normalmente quem fala de pessoas fala mal, dificilmente é para parar e elogiar, e olha como é. Então, quem é que tem governado o seu coração? Deus ou o mundo? Então, nós precisamos decidir hoje se eu sou cidadã do céu. Quem é que é cidadã do céu? Coloca aqui, eu sou, tá? Se nós somos cidadãos do céu, nós precisamos falar o idioma do céu. Então, Deus, Ele quer renovar a nossa mente, quer renovar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar. Então, o que sai da sua boca revela quem você é, o que governa o seu coração e que tipo de vida você está construindo. Talvez você diga assim, Pri, mas é muito difícil. Quando eu vou ver, quando eu vou perceber, eu já falei. Então, vamos lá, eu já falei sobre isso aqui numa das aulas. Se você não sabe, se você não tem nada de bom para dizer, se o seu comentário não é bom, se o seu comentário não edifica, se a sua palavra não é boa nem para você nem para quem está do lado, fecha a boca, fica calada. A Bíblia diz que até o tolo se passa por sábio quando ele fica de boca fechada. Então, fecha a boca, guarda, sabe? Não fala. Pri, mas é muito difícil para mim não reclamar, muito difícil não murmurar. Se você começar a encher a sua boca de palavras de gratidão, você vai trocando esse linguajar do inferno pelo linguajar do céu. Eu tenho uma pastora, né, muito maravilhosa, a pastora Graça, que a gente chama de dinossauro, a pastora Dina. E com ela, há muitos anos atrás, eu aprendi uma verdade. Essa pastora, ela me ensinou que a nossa boca, ela pode ser um canal de adoração ou um canal de maldição. Como assim, Pri? Se eu ocupar minha boca com adoração, falando de Deus, né? Como é que eu posso dizer? Louvando a Deus, eu estou adorando a Deus. Se eu ocupo a minha boca com murmuração, reclamação, eu estou louvando a Satanás.
Então, você pode, sabe? Ela dizia assim, a murmuração é uma cantiga para o diabo. Então, o que é que você tem atraído para dentro da sua casa? Muitas vezes, o nosso lar está atormentado, opresso, sabe? Com muita opressão mesmo espiritual. Por quê? Porque nós estamos abrindo a nossa boca e no lugar de cantar louvores a Deus, estamos louvando a Satanás dentro da nossa casa. É isso mesmo, misericórdia. Eu tô falando isso assim de uma forma tão dura, mas é pra gente entender. Às vezes a nossa casa tá caótica, os nossos relacionamentos estão difíceis e isso está nascendo da nossa boca. Deus chamou a mim e a você para nós sermos mulheres que são como profetas. E eu já expliquei para você que ser uma profetisa é ser uma mulher que é amiga de Deus, que ouve aquilo que está sendo dito no céu e que fala na terra aquilo que é falado no céu. Então, como que você vai ser uma mulher que libera bênção, que libera o favor de Deus, que decreta, que fala daquilo que está sendo falado no céu, se na nossa boca só tem coisa ruim? Então, Deus, Ele quer purificar, como a gente leu aqui nesse versículo, tá? No versículo, foi no 11, eu vou até reler para você. A boca do justo é um manancial de vida, mas a dos ímpios esconde violência. O que é que a sua boca tem escondido? O que é que a sua boca tem liberado? A boca do justo, ela é fonte, ela é cura e ela é vida. A boca do ímpio é armadilha, veneno e destruição. E muitas vezes quando a gente pensa em mesa, sentar na mesa, a gente pensa assim, ai, eu não posso sentar na mesa errada, porque senão fulaninho vai liberar a palavra de maldição e isso vai entrar na minha vida. Ei! Muitas vezes quem está liberando o veneno somos eu e você. Muitas vezes quem tem a língua peçonhenta. Ai, Jesus, preciso falar. Quem tem uma língua como de peçonha, sabe que debaixo da língua é cheio de veneno, somos eu e você. E nós estamos envenenando a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos. Que tipo de comida você está servindo na sua casa? As suas palavras, elas abençoam ou elas amaldiçoam? Existem mulheres que estão hoje aqui, doentes na alma, no coração e no corpo, porque você está colhendo daquilo que a sua boca plantou. As nossas palavras, elas são sementes. Então, em nome de Jesus, sabe, se você está no estágio, Pri, eu ainda não consigo liberar coisa boa. Pri, eu vejo uma coisa ruim, uma coisa errada. Eu vejo um problema na minha casa. A minha língua coça para reclamar. Em nome de Jesus. Se você não consegue liberar coisas boas, mantenha a sua boca fechada. Então, sabe, muitas vezes a gente fica pensando, ai, porque o outro está servindo isso, ai, porque a mesa tal fez isso comigo. Muitas vezes nós é que somos adoecidas. E, gente, eu falo isso com propriedade. Eu já fui uma pessoa cheia de veneno, sabe? Sarcástica, murmuradora, reclamadora, sempre com uma crítica, sempre pronta para falar algo, sabe? Alguém chegava com uma vitória e eu dizia assim, às vezes eu pensava, né? Porque a gente quer manter a aparência, às vezes você pensa, conseguiu isso. Ai, fulano emagreceu, mas também tomando remédio. Então, quantas vezes nós somos essas mulheres que desmerecem, que tratam mal, que não são gentis? Nós precisamos ser fonte de vida por onde a gente passa. Não adianta você ser uma fonte de vida na igreja e ser fonte de morte na sua casa. Não adianta você tratar bem pessoas importantes e tratar mal um caixa, uma pessoa que está vigiando o seu carro no estacionamento. Nós estamos sendo chamadas por Deus a ser fonte de vida. Pri, eu não sei o que falar. Fale a palavra, certo? Fale aquilo que Deus tem para você. Olha, Jesus, ele corrobora isso que o provérbio está dizendo. A boca fala daquilo que está cheio. O coração, Lucas 6, 45. Pri, ok, entendi. Socorro. Tô com um problema grande. Eu sou murmuradora, eu sou reclamadora. Eu falo coisas erradas. Eu percebi que eu sou fofoqueira, que eu sou fifi, que eu falo mal dos outros, que eu critico a mim mesma. Às vezes, o seu problema nem é com os outros. É porque você é autocrítica com você. Você é uma perfeccionista, uma chata, que quer a perfeição de você mesmo e acaba cobrando perfeição dos outros, certo? Pri, socorro. Como que eu vou mudar isso na minha vida? Nós vamos já encerrar.
tá? Você precisa encher o seu coração com a verdade. Como que você vai encher o seu coração com a verdade? O que é a verdade? A palavra de Deus, a presença de Deus. Você precisa se alimentar todos os dias de Bíblia e oração. A Bíblia, gente, ela é o antídoto que lava a nossa mente e o nosso coração. Pri, como que você foi sendo liberta? Como que você foi mudando aquilo que você falava, aquilo que era a sua essência? Todos os dias, como diz o apóstolo Paulo, esmurrando o corpo, sentando diante de Deus, conversando com Deus, sendo corrigida com Deus. Isso aqui, essa palavra que eu estou compartilhando com você, sobre nós não sermos a cobra venenosa, que destila veneno, antes Deus falou comigo lá no meu secreto. Então, todos os dias, nós precisamos sentar com Deus. Nós precisamos avançar, amém? Então, hoje nós temos diante de nós o caminho do justo e o caminho do ímpio. E não é sobre somente o que nós falamos, é importante o que nós falamos, mas é além, é sobre aquilo que nós decidimos fazer. É sobre aquilo que nós vivemos. Verdade, a pastora Rô colocou. A palavra é uma vacina diária. E aí tem um ponto. É mais proveitoso essa vacina diária, ela ser aplicada em você de manhã cedo, antes de você sair para viver a sua vida, ou de noite, depois que você viveu todo o seu dia, falou tudo que não devia falar, fez tudo que não devia fazer, aí é que você senta para ler a Bíblia. Entende? Então, não... Ai, Pri, tem uma hora certa para eu ler a Bíblia? Não. Mas tem uma hora que vai funcionar melhor. Se você precisa, sabe, que Deus purifique a sua vida, a sua mente, o seu coração, é muito importante você alimentar a palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus, de preferência de manhã cedo. Ó, a Angelina colocou, eu era muito reclamona em casa. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu estou sendo transformada. Gente, não é um passe de mágica. Eu, inclusive, quero convidar você, tá? Que deseja ler a Bíblia todos os dias comigo para a mentoria 365. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é a minha mentoria que vai mudar quem você é. Não é você caminhar comigo. Eu não posso ser uma mulher mentirosa, sabe? O que muda de verdade é a gente caminhar com a palavra de Deus. É a gente andar com Jesus. E você pode, para você fazer isso, você só precisa de disciplina, da sua Bíblia e de um tempo de oração. A mentoria 365, que é o convite que eu quero fazer para você, é uma ferramenta para facilitar esse caminho. A mentoria 365 é um lugar onde eu vou sim ler a Bíblia todos os dias com as minhas alunas, onde eu vou entregar devocionais diários. Exatamente, por exemplo, isso aqui que eu compartilhei com você é um dos meus devocionais de Provérbios, capítulo 10, certo? Então, as minhas alunas vão receber todos os meus devocionais do ano todo, de tudo aquilo que Deus vai falando comigo. Todos os devocionais da mentoria nascem aqui, ó, na minha Bíblia, né? Desse tempo aqui que eu tenho com Deus. E aí depois eu vou transformando isso aqui em texto para falar para as alunas. Então, a mentoria 365, ela é uma ferramenta para facilitar e para ajudar você. Ela é um meio. Ela não é um destino. Ela não é a chave. Ai, Pri, eu só vou ler a Bíblia todos os dias se eu entrar na sua mentoria? Não. Você pode ler, né? Eu, Pri, li a Bíblia todos os dias durante muitos anos sozinha. Mas o que eu faço na minha mentoria é compartilhar com você aquilo que tem funcionado para mim. Lá na mentoria eu consigo também abrir mais o meu coração, compartilhar mais com você, porque eu sei que quando nós testemunhamos daquilo que Deus faz, das dores que nós vencemos, dos pecados, das lutas que a gente vence, outras pessoas são edificadas. Então, se você tem dificuldade para ler, para entender a Bíblia, para mergulhar na palavra de Deus, se você quer ajuda para desenvolver uma vida mais justa, o meu convite para você é: venha comigo para a mentoria 365. Para você entrar nela, é só você escrever aqui a palavra 365 que vai chegar para você o link com todos os detalhes, certo? Deus, gente, Ele está nos chamando hoje para uma vida, tá? De constância. Deus quer que a gente construa a nossa vida nele. Essa construção, ela é uma construção diária. Eu penei muito para construir, para chegar aqui onde eu tô. Graças a Deus, tive mentores,
tive os meus pais que me orientaram quando eu era criança, tenho o meu marido, que é o meu, né, mentor até hoje, o pastor do meu coração. Tive no decorrer da minha vida muitos homens e mulheres que me ajudaram. E é exatamente por isso que eu decidi fazer a mentoria 365. Eu quero ajudar você como um dia, lá atrás, eu fui ajudada e como eu sou até hoje, certo? Então, hoje a gente aprendeu que a nossa vida está sendo construída todos os dias pelas escolhas que nós fazemos, pelo nosso caráter e pelas nossas palavras. Nós entendemos que o justo, ele finca raízes, mas que o ímpio, ele constrói castelos que desabam. Que hoje você escolha o caminho da integridade, da diligência, o temor do Senhor, a sabedoria nas palavras e o caminho da justiça. E para encerrar, eu quero ler para você Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é uma fortaleza para os íntegros. Ai, Angelina, fico muito feliz. A Angelina colocou aqui. É maravilhosa a sua mentoria. Glória a Deus. Na mentoria, gente, 365 é um lugar que nós caminhamos juntas, aprendendo, fortalecendo umas às outras, mantendo umas às outras de pé. Então, se você deseja fazer parte da mentoria, comenta aqui 365 que vai chegar o link para você. Amém? Vamos orar consagrando ao Senhor o nosso 10º dia de jejum. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te louvar, Senhor Deus, por esse tempo de mesa. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa palavra de hoje. Apesar de ter sido algo duro, algo forte, mas nós entendemos que era necessário o Senhor alinhar a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras e as nossas ações. Senhor, tira de nós toda característica de vida ímpia. Arranca de nós o pecado, os maus hábitos, as más palavras, os maus pensamentos. Senhor, em nome de Jesus, purifica a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras e o nosso agir. Senhor, faz de nós, através do Teu Espírito Santo, mulheres justas, mulheres que conhecem o Senhor, que caminham com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, alinha tudo na nossa vida que está desalinhado e desordenado. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a ter uma vida condizente com a Tua palavra e não com a cultura do mundo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a falar a linguagem do céu, a comunicarmos aquilo que está sendo dito no céu e a não termos mais uma boca com linguagem de trevas, com linguagem do inferno. Nos corrige, Senhor, quando for necessário, nos constrange, nos ajuda a ter sabedoria com as nossas palavras. E assim nós consagramos a Ti o nosso 10º dia de jejum, nós entregamos a Ti esse tempo e nós Te agradecemos por toda a revelação, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. É assim que nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós nos encontramos amanhã, tá? 7h30. Nós vamos estudar Provérbios capítulo 11. Espero você amanhã comigo, tá bom? Beijo bem grande, Deus abençoe muito o seu coração.